Boa pessoal, bem-vindo ao canal Marcos Tag. Aqui a gente fala sobre tecnologias e web design voltado para o WordPress. E no vídeo de hoje vou dar continuidade a um assunto publicado aí na semana passada. Foi postado tanto no YouTube quanto no meu blog, né, um artigo e um vídeo com o seguinte conteúdo: 2 botões na página de produto e-commerce sem plugin. Nessa ocasião eu mostrei aqui como que a gente adiciona, né, esses mesmos botões aqui de comprar agora, né, junto com adicionar o carrinho lá na página do produto simples. Se você ainda não assistiu, em algum momento aqui dessa tela agora vai aparecer um card que vai direcionar para esse vídeo. Eu recomendei que assista, né, e que implemente também essa funcionalidade na sua loja, além dessa que a gente vai falar no dia de hoje. Então é basicamente uma continuação, né? Obviamente que quem adiciona aqui 2 botões aí na página do produto do e-commerce também vai querer adicionar 2 botões aqui no loop e layout da loja. Então, o que que essa função aqui, o que que esse botão faz? É o que vou mostrar aqui para vocês agora. Né? Primeira coisa, a gente vai alterar o nome do botão aqui de adicionar o carrinho, né? Que por default o e-commerce traz como comprar, né? Acredito aí que, inclusive, alguns aí já podem ter até mudado esse nome padrão aqui de comprar para outro nome. Até porque se eu clicar aqui em comprar, ele não vai comprar, ele vai levar para o carrinho. Quando eu clico aqui em comprar, ele vai para o carrinho. Certo? Então esse é o comportamento padrão aí do e-commerce. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o nome desse botão. A segunda coisa é adicionar um botão que leve direto para o checkout. Certo? Vou até testar aqui, pressionando aqui o Ctrl, certo? Carrinho vazio, tá? Sem produtos. Vou testar aqui pressionando o Ctrl para abrir outra aba, só para eu não perder essa tela. Tá aqui, ó. Então, um botão que leva direto para o checkout, essa é o principal objetivo, né? E com um toque aí especial a mais. Mas você vai poder configurar, por exemplo, se você quer que vá só um produto, se você quer que vá 2, 5, 10, não importa. Você pode configurar isso dentro da função, certo? E conseguir modificar ela da forma como você preferir aí, da forma como achar melhor, tá certo? Então, é basicamente isso aqui que nossa funcionalidade faz, tá certo? E no final ainda vou deixar aí um de brinde aí para aqueles que não entendem um pouco aí de CSS, e como que eu vou adicionar aqui esse carrinho, ó, esse ícone aqui de carrinho, ou qualquer outro ícone aí suportado pelo tema, aqui, né, eu vou mostrar como é que faz para adicionar esse ícone aqui, de forma simples, através de uma ferramenta chamada pseudoelemento aí do CSS. Alguns até já sabem isso. Se você ficar até o final, a gente vai mostrar. Isso daqui não vai estar no meu blog, certo? Inclusive está aqui já o meu artigo postado. Eu só removi o vídeo porque eu tive que refazer esse vídeo, porque o áudio original não funcionou, certo? Então eu acabei publiquei, alguns aí podem até ter recebido a notificação, mas eu tive que remover porque foi sem áudio. Então, aqui no blog eu falo passo a passo de como fazer, né? O que você tem que fazer, medidas preliminares e em pequenos passos aqui, né? Inclusive já pronto para ser copiado aqui o código, né? Tudo no meu blog aqui de forma bem prática. Basta você clicar, copiar e colar lá no seu functions.php, certo? Bem tranquilo de fazer. Então a gente vai seguir esse passo a passo aqui. Eu vou deixar o link aqui do artigo do blog para você acompanhar também, para você não estar precisando escrever código aí e ter perigo de errar qualquer palavra, errar em qualquer fechamento aqui de argumento, alguma coisa do tipo. Então, você vai poder usar essa funcionalidade aqui do blog para estar lhe auxiliando a codificar o seu functions. Tá certo? Então, antes da gente começar aqui a codar, só queria fazer aqui algumas menções, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço aí que siga, né? A gente está sempre postando conteúdo bacana, conteúdo, né, cheio de informação. Essas duas funcionalidades, por exemplo, essa de hoje, que você está assistindo aqui, junto com essa funcionalidade aqui,
Isso são recursos premium de plugins aí que valem na faixa aí na média de $50 anuais, certo? Então estou disponibilizando isso de forma gratuita aí para vocês, sem a necessidade de usar plugin, né? Sem aquele código todo que às vezes você nem usa somente para devido a uma funcionalidade, né? E as outras funcionalidades você não usa. Então de repente o cara vai pagar aí $50 aqui por essas funcionalidades gratuitas, com todas as ferramentas disponíveis para você mudar o que você quiser, tá certo? Tudo de forma gratuita. Então, segue o canal, né? Já curte o vídeo aí se você achar o assunto interessante e não esquece de compartilhar com quem você acha que pode ficar interessado aqui nesse assunto, certo? Me segue também no Instagram. Eu ainda estou sem postagens lá no Instagram, mas eu já estou preparando conteúdo já e estou elaborando aí uma forma de começar a criar conteúdo aqui no Instagram, certo? Então, se você gosta aí de programação, de WordPress, né, de web design, eu vou começar a falar um pouco aqui sobre isso aqui no meu Instagram, tá certo? Além disso, pessoal, se possível também, seguir aqui o canal Oficina Caseira, tudo maiúsculo, certo? É o nosso principal parceiro aqui do canal, tá sempre ajudando a gente aí, formatando nossos vídeos, né, editando nossos vídeos, ajudando a gente com dicas aqui sobre o YouTube, que eu não tenho, né, como vocês podem perceber, inclusive aí na forma de trabalhar, eu não sou muito próximo aqui ao YouTube, né? Eu não tenho muito contato com o YouTube, então é sempre quem me ajuda aqui, quem me apoia, tá certo? Já com sua experiência de mais de 180 mil seguidores, e se possível aí, se inscrever, né? E curtir e assistir alguns vídeos aí, a gente agradece, tá certo? Então vamos para a prática. Primeiramente eu vou aqui no meu Functions PHP, certo? Já estou com o meu painel WordPress aberto. E se você não tem conhecimento aí sobre código, não se preocupe que você pode usar essas ferramentas aqui tranquilamente, tá certo? Basta apenas seguir as recomendações que eu deixo aqui, ó, nesse checklist aqui no meu blog, tá certo? Basta você seguir isso, fazer um backup, né, utilizar um tema filho, tá? Que você não vai ter problema nenhum. Inclusive, se você não sabe aí como obter um tema filho, se o seu tema aí por padrão não possui um tema filho, eu tenho um artigo aqui também no meu blog, deixa eu abrir aqui, que mostra um plugin aí que você pode estar utilizando para esse plugin aqui, ó, Shield Theme Configurator, né? E aqui nesse artigo aqui, ó, ele fala sobre um pouco sobre o tema filho, tá? Você basta traduzir aí, certo? E ele dá dicas aqui em como você pode criar um tema filho você mesmo, sem a ajuda de plugin. Mas aqui tem um plugin e lá no repositório tem vários plugins para adicionar um tema filho. Por que eu recomendo tanto o tema filho? Eu sempre bato nessa tecla. Porque aí a gente vai adicionar, vai criar essa funcionalidade e toda vez que você precisar atualizar o seu tema, se você fizer essas configurações no tema pai, você vai perder todas essas configurações. Então, você fazendo isso no tema filho, né, já é uma proteção a mais. Você não vai perder isso quando o seu tema atualizar, tá certo? O máximo que você pode fazer é adequar, fazer alguma adaptação se o seu tema mudar muito, né? Coisa que é praticamente impossível, tá certo? É muito difícil de acontecer. Então, você vai conseguir preservar o seu código fazendo isso no tema filho, tá certo? Então, voltando aqui para a tela do WordPress, se você não entende, né, sobre programação, não se preocupe, basta você vir aqui, ó, em aparência, editor de arquivos de tema. Se o seu tema, de repente, pode não estar aqui, essa ferramenta, pode estar em algum outro local aqui, mas normalmente o seu tema vai vir com um editor de arquivos de tema, tá certo? Então basta você entrar aqui no editor de temas, você pode inclusive usar plugins para isso. Se você utiliza aí plugins para mexer no código, você não se sente seguro aqui em mexer no Functions, tem alguns plugins aí, basta procurar no repositório do WordPress. Por default aqui ele vai abrir no style CSS, style.css, né, são as folhas de estilo. A gente não vai utilizar isso, a gente vai procurar aqui ó, o functions.php. Novamente, se você está usando o tema Py, aqui vão aparecer vários arquivos. Aí só atentar aí para escolher aqui o functions.php corretamente, certo? Então é aqui que a gente vai começar
a escrever nossos códigos. Se você quiser, você simplesmente pode vir aqui no meu artigo, né, no meu blog, e simplesmente começar a copiar as funções, né, e começar a copiar e colar tudo isso aqui, um embaixo do outro, tá, na sequência. Se você fizer isso aí, pronto, tá? Se você quiser sair agora do vídeo aí, vai estar funcionando normal e seu código não vai quebrar, tá certo? Mas se você quiser continuar no vídeo, né, eu vou explicar um pouco aqui do que eu faço, né, como que você pode alterar algumas coisas como os nomes dos botões, cores, entre aspas, né? Eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre o código, que é para você entender e utilizar ele da melhor forma possível, tá certo? Então, vamos partir aqui para o passo 1, já considerando que todo mundo fez esses 3 passos aqui pelo menos, né? Então, já colei, né? Já mostrei aqui como é que eu faço, eu copio aqui através desse botãozinho aqui no meu código e a função já está lá. Basta eu clicar aqui em atualizar arquivo agora. Vou voltar aqui, tá? O site original é esse, eu vou dar um refresh aqui só para vocês confirmarem, certo? Então, eu já alterei o nome que era comprar para adicionar o carrinho, tá? Eu vou até alterar esse nome agora. E aqui no meu blog eu falo, altere o nome do botão adicionar o carrinho, substituindo o valor da variável abaixo, entre aspas, simples, né? Ou seja, essa variável aqui, ó, você vai precisar mudar esse nome dessa variável. É esse nome que vai carregar o nome do botão. Então, vamos voltar aqui no meu functions. E eu vou colocar aqui outro nome, como add to cart. Vou atualizar o arquivo. Atualizado com sucesso. Vou atualizar aqui de novo, ó, e já mudou o nome do botão. Tá certo? Esse é o botão adicionar o carrinho. Vou colocar aqui novamente adicionar o carrinho, porém uppercase. Opa, costuma dar um Ctrl S. Outra coisa, pessoal, se você já entende um pouco de programação e quiser fazer essas alterações aí na sua IDE, né, no seu VS Code, por exemplo, ou no seu Sublime Text, basta você aí utilizar o gerenciador de arquivos ou o próprio FTP, né, ou copiar seu site no servidor local e fazer essas alterações diretamente na pasta, né, no arquivo, né? Você joga para o seu computador, faz a modificação aí na sua IDE, né, e depois joga novamente aí para o arquivo WordPress, né, para a pasta do WordPress. Eu recomendo essa forma, porém se você não conhece e não entende, né, sobre isso, pode seguir aqui e continuar, que a gente está fazendo isso aqui para qualquer pessoa, né, entenda ela de código ou não fazer, tá certo? Então, vamos seguir aqui no código. Passamos aqui pelo passo 1. Se você não quiser alterar esse nome, né, eu vou até dar um refresh aqui para atualizar para o comprar, adicionar o carrinho. Se você não quiser trocar o nome, ou se você já possui um plugin tipo Local Translator, que já alterou o nome desse botão, você nem precisa se preocupar, tá certo? Vai direto para o passo 2, tá certo? Outra coisa aqui, vocês podem perceber que alguns botões eles não mudaram, né? Por exemplo, esses leia mais e o botão esse ver opções. Por quê? Primeiro porque esses produtos ler mais, eles não possuem estoque, né? Eu deixei aqui como exemplo. Eu inclusive recomendo, se você não possui estoque do produto aí na loja, você retire ele da loja, tá certo? Não faça isso não, isso aqui é ruim para pelo menos aqui pelas experiências que a gente tem no Brasil, né? Isso aqui é experiência ruim para o usuário final, tá? Ele de repente vai apertar o botão aqui achando que vai encontrar alguma coisa aí sobre esse produto aqui para comprar e vai ver que está sem estoque, de repente vai até achar ruim, tá certo? Então, eu não altero o nome desses botões. Eu já vou deixar aqui uma dica aqui também para se você quiser alterar esses botões, você vai conseguir, tá? Eu vou deixar uma dica aqui daqui a pouco. Vou só falar um pouco mais sobre esse ver opções, porque esse ver opções, ele se trata de um produto variável. E todos sabem que para eu adicionar um produto variável ao carrinho, eu preciso escolher, né, uma variação, ou seja, nesse caso eu preciso escolher uma cor
e um tamanho. Após isso, ele vai liberar o botão aqui para eu comprar ou adicionar o carrinho, tá? Outra coisa, eu alterei aqui o botão de comprar para adicionar o carrinho da loja, tá certo? E esse aqui, se você quiser alterar ele, basta você ir lá naquele vídeo lá que eu falei aqui, certo? E aqui eu mostro também como alterar o nome desse botão aqui de comprar para adicionar o carrinho, tá certo? Então, é dessa forma que o produto variável funciona. Então, a gente não vai alterar ele também porque não é o caso aqui. Mas, novamente, eu vou deixar aqui a dica para vocês, né? Vou até mostrar logo como que vocês podem alterar esses botões. Eu não vou deixar isso escrito, tá? Se você quiser ver se quiser pausar o vídeo aí, ver o código e, e trabalhar em cima dele e você mesmo modificar, beleza. Eu não vou perder muito tempo explicando aqui porque eu acho que não é muita demanda aí de todo mundo, tá certo? Mas se vocês quiserem, acharem que seja o caso, achar que seja o caso, futuramente eu posso estar colocando na descrição aí do vídeo, tá? Esse comando aqui, ó. É um comando switch em que eu tenho alguns cases e toda vez que ele encontrar um produto externo, grupado, simples, variável, né, você vai trocar o nome desse botão aqui, ó. Tá? Eu até coloquei aqui, ó, produto externo, produto grupado, produto simples, produto variável e o produto default, né, que eu botei como ler mais. Tá? E se ele não se enquadrar em nenhum, ele vai retornar o default. E se aqui não for carrinho, né, que eu utilizo aqui, ó, se aqui não for carrinho, ele não executa também essas alterações, porque se eu executar essas alterações, aqui o produto for para o carrinho, o meu site pode travar por isso, tá? Por isso que eu coloco aqui essas condicionais. Então, por exemplo, né, eu vou salvar aqui esse arquivo, vou alterar e vou ver como é que ficou lá na loja. Vou dar um F5. Ó, observe que aqui, ó, já apareceu. Aqui ficou o padrão default, porque eu coloco aqui, ó, somente se o preço estiver setado, tá? O que que é isso aqui, ó? Isso aqui é o preço do produto. Se o preço do produto, isso aqui é um operador de negação, não for, isso aqui é um vazio, duas aspas, né, abertas sem nada, aspas simples ou dupla, isso aqui significa vazio. Ou seja, se o preço não tiver setado, aí eu vou executar o comando switch, senão eu vou retornar default, tá certo? Por quê? Porque não é o caso eu colocar um nome de botão aqui para um produto sem preço, né? Como eu já expliquei para vocês aí no começo, tá certo? Vai atrapalhar o seu usuário final. Então vamos alterar aqui para ver se isso aqui funciona. Produto externo não tenho, não vou nem mexer aqui. Produto grupado também não tem aqui na loja. Produto simples, eu vou colocar aqui produto simples. Vou escrever adicionar em uppercase também. Adicionar simples. E aqui em produto variável, eu vou colocar adicionar variável. Vou atualizar o arquivo, vamos ver se funcionou esse comando switch. Não, funcionou. Então, tá aqui. Porém, aqui, se eu clicar aqui em adicionar produto variável, eu não vou para o carrinho. Tá? Eu vou lá para o produto para escolher uma variação. Posso colocar um ID default. Por exemplo, eu tenho vários IDs aqui de produto, né? Por exemplo, esse preto P. Se eu quiser usar ele como padrão para que se a pessoa quiser clicar aqui e vá para ele direto para o checkout, eu posso fazer isso. Porém, eu não vou comentar aqui porque é um assunto extenso e longo, como que faz essa funcionalidade. Mas, só para você saber, existe, tá? Se quiser saber como faz isso aí, também coloca nos comentários que eu posso comentar um pouco sobre isso futuramente, tá certo? Então, vamos tocar o código. Acho que vocês já entenderam, né? Eu vou remover aqui, novamente aqui, toda essa alteração que eu fiz, né? Vou salvar aqui, vou voltar para o blog e colocar o que era original novamente. Tá certo? Acho que deu para entender. Se vocês quiserem, comentem aí que eu coloco o comando switch aqui para vocês copiarem. Na verdade, no YouTube aí não vai dar certo porque algumas coisas o YouTube não deixa, né? Como
não sei se abre chaves, algumas coisas o YouTube não deixa eu comentar, por isso que eu não escrevo mais código no YouTube. Por exemplo, um simples, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, um maior, por exemplo, um maior igual, alguma coisa do tipo, o YouTube não aceita. Por isso que eu resolvi escrever código aqui no meu próprio blog, tá certo? Então vamos passar para o passo 2. Vai sair disso para isso, né? E aqui no passo 2 eu já explico que a gente vai adicionar a nossa action, né? Propriamente dita, que vai criar um botão aqui embaixo, tá? Ah, eu posso colocar esse botão em cima do adicionar o carrinho? Pode, tá? Pode comentar aí no vídeo que eu posso explicar, você só vai precisar mudar esse nome aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Você só vai precisar mudar esse nome aqui ó, não, tá aqui. Você só vai precisar mudar esse nome aqui, ó. Ao invés do after, colocar before. Se você colocar before, ele vai subir, né? Ou e tem várias posições, basta você pesquisar aí os hooks, os ganchos aí de uma página de arquivos do e-commerce. Então, com esse conhecimento você pode colocar esse botão aqui em qualquer lugar que você quiser aqui. Se quiser saber mais, comenta aí que eu explico aí nos próprios comentários aí do YouTube, tá certo? Então vamos lá, vamos copiar aqui e vamos colar aqui que eu vou mostrar aqui o que vai acontecer. Agora eu não vou salvar porque a fonte não está aberta, ela não foi fechada. Se eu salvar agora aqui e for olhar o site vai quebrar. Eu vou até quebrar aqui para vocês verem como que vai quebrar. Ele, na verdade, ele nem deixou, porque ele falou que a função não está fechada, tá? Então, já é por própria medida de segurança aqui do próprio Functions aqui, do editor de tema, ele já coloca isso para evitar que você faça isso, tá certo? Então, já vou copiar aqui a última parte do código, né? Essa é a minha função, tá? Eu chamo um produto, chamo o ID dele, e aqui, né, o botão, na verdade, ele não é um botão, ele é uma tag A e com href aí que vai direcionar para o checkout, certo? É a mesma coisa que o commerce utiliza. Eu vou inclusive aqui, ó, vou inspecionar esse botão e se observar, ó, ele não é um botão, ele é um A, não, tag A href, que o próprio commerce ele coloca aqui, ó. É uma classe de botão para ele ficar com esse estilo aqui, com esse design, tá? Certo, então eu coloco um condicional aqui, se o produto, né, eu só coloco esse botão se o produto for simples, novamente, né? Eu crio essa regra aqui se o produto for simples e se o produto tiver com preço. Novamente, para não ter perigo de eu criar um botão para comprar agora para um produto que não tem mais estoque, tá certo? Vamos copiar. Vou dar um enter aqui, ó, e vou colar o resto da minha função. Pronto. Vou atualizar. Arquivo editado com sucesso. Vamos dar um F5 aqui para ver como ficou. Pronto, ó. A mágica já aconteceu, tá certo? Deixa eu só colocar o uppercase aqui, que eu falei que ia colocar o uppercase e não coloquei. E aqui também, comprar agora. Vou atualizar o arquivo. F5, pronto, tudo uppercase, tá? Nesse momento aí, se você olhar no seu código, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma tag A com href, né, que ele vai levar aí pro checkout, e coloco uma classe button nesse A, que automaticamente ele vai pegar as configurações do seu tema, tá? Provavelmente seu tema, né, ou se o seu tema não tiver, ele vai usar o do próprio commerce, para ele ter esse modelo de botão igual ao seu tema. Esse out ele vai indicar que o botão não é um botão secundário, esse botão é um botão secundário. O out ele é um botão, né, com um pouco mais de prioridade, por isso que até a cor aí, se vocês forem ver no tema de vocês, ele está com a cor com uma certa prioridade do que o adicionar o carrinho.
E além disso, eu adiciono uma classe BTN Buinal, que é para você utilizar para estilização. Você pode fazer o que você quiser com o CSS através dessa classe, tá? Eu já separei essa classe justamente para isso. E, né, agora eu vou passar aqui para outra dica interessante, que é como que vocês podem adicionar um ícone aí a esse botão ou a qualquer outro botão aqui, tá certo? No caso, eu vou adicionar um ícone a esse botão aqui, tá certo? Já vou mostrar para vocês como é que se faz. Aqui são as considerações finais, né? A funcionalidade já está ok, você já pode utilizar, se dessa forma já lhe atende, você pode até terminar o vídeo agora aqui, tá? E já aproveitar da sua funcionalidade. Se quiser ficar um pouco mais, eu já vou mostrar aqui como faz isso, tá? Eu peço só que se você sair agora aí, ajude a gente aí incentivando, né? Se achar que é interessante, tá? Tá aqui no meu blog ou até na minha página do YouTube. Se puder ajudar a incentivar aqui o nosso trabalho, tá? Vai ser de grande valia aí pra gente. E não esquece de acompanhar a gente aqui tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Vamos partir agora para o CSS. Eu vou abrir aqui o personalizador de tema, né? O meu personalizar. Vou só abrir aqui a loja para ver as alterações e vou colocar em CSS adicional. Ó, aqui já está a classe que eu já tinha pré-setado, tá? Vou remover aqui para vocês verem como é que vai ficar. Ó. Provavelmente o caso de vocês vai estar assim, né? Obviamente dependendo das cores e dos padrões que o seu tema utiliza. Aqui no Story Front eu modifiquei algumas coisas e agora ele está assim, tá? Dá um Ctrl Z, ele vai voltar aqui ao normal. Já vou mostrar para vocês como funciona isso, tá? É o seguinte, inspecionando o meu tema, você também pode inspecionar o seu e procurar algum ícone padrão que tem aí no seu tema. Por exemplo, eu vou inspecionar esse ícone aqui, ó, da cesta aqui da minha loja. Eu vou abrir aqui, ó, no próprio inspecionador, né, no Develops aqui do Google aqui. E ó, eu passando aqui o mouse, até chegar aqui na cestinha, eu vou perceber que esse ícone, ele é feito através de uma personalização chamada pseudoelemento do CSS, de nome After. Então esse After, ele nada mais é que, eu pego, por exemplo, esse span, né? Esse span que está aqui, e depois dele eu adiciono esse CSS a ele, tá certo? A gente vai usar a mesma, só que a gente, ao invés de usar after, a gente vai usar o before, mas é a mesma coisa, você pode utilizar qualquer um dos dois também, tá certo? E analisando aqui esse after, né, aqui mais embaixo, ó, se você marcar aí a parte style do seu inspecionador, a gente vai perceber aqui, ó, que ele tem um content, tá? Não tá muito bacana, não tá dando para entender direito, mas eu sei que a fonte family dele é fonte Awesome 5 Free, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que o meu tema possui suporte para essa versão do fonte Awesome. Você pode olhar no seu tema, alguns temas aí, por exemplo, como acho que o Ocean WP, alguns outros temas mais antigos, eles têm a versão 4, às vezes até a versão mais antiga, tá? Mas isso vai funcionar de qualquer forma, tá? Basta você ler a documentação do fonte Awesome, que ele vai mostrar lá como que você pode implementar cada versão de biblioteca ao seu site, tá? Então, sabendo disso, eu vou vir aqui no fonte Awesome, já está aberto aqui, ó, já abri aqui, eu já abri em ícones, tá? Você vai abrir o fonte Awesome, se ele pedir para você logar, e você loga, é coisa simples, não sei se ele vai pedir, mas basta vir aqui em ícones, ó. Eu vou vir aqui e vou olhar aqui, ó, Cart, vou dar um Enter. E ele já apareceu vários ícones. Se eu colocar aqui free, né, porque eu no momento estou sem dinheiro para pagar uma versão Pro do fonte Awesome, você vai ter aqui milhares de ícones, tá? Se quiser nem pesquisar aqui, por exemplo, ó, tudo free, tudo gratuito. Você pode colocar qualquer coisa aqui no seu site, óbvio, desde que seu site, seu tema aí possua suporte para essas versões. De repente, seu tema pode utilizar até outra biblioteca. Tá? Então, basta você acessar o site da sua biblioteca aí que vai ser a mesma coisa. Então, vou vir aqui, ó. Como eu sei que o meu tema, o suporte dele é para a versão 5, então, eu já estou aqui, ó, no Free.
eu vou trazer aqui para a versão 5, por exemplo. Tá? Então, esses são todos os ícones da versão 5, tá? Só cuidado aí, por exemplo, os ícones de marca, que são brand, né? Eles têm uma regrinha diferente. Então, basta você ler a documentação que está aqui, ó. Cadê? Basta você ler o docs aqui, você vai ver como que implementa aí os ícones de brand, né? Por exemplo. Então, eu vou procurar aqui por bag, tá? Eu já vou usar esse aqui. Então, eu vou colocar esse ícone aqui no lugar aqui do adicionar o carrinho. Eu vou usar isso no meu personalizador de tema. Vou vir aqui... Opa, me perdi aqui um pouco. Tá. Eu vou vir aqui no meu personalizador de tema. O que é que eu vou fazer? Eu vou inspecionar esse botão. E vou clicar aqui, ó, como se eu fosse editar ele aqui no meu próprio, no meu Chrome aqui, ou na sua ferramenta de desenvolvedor aí do seu navegador, seja ele Chrome, Firefox, Edge, qualquer um. Cliquei aqui no maisinho aqui, eu vou copiar isso daqui, ó. Vou copiar, tá? Vou pegar isso aqui e vou colar aqui, ó. Pronto. Essa é a classe que eu vou trabalhar, a classe aqui de todos os botões, ó. Se eu passar o mouse em cima, por exemplo, né, ele vai me mostrar aqui todos os botões de adicionar o carrinho que tem disponíveis aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Mesma regra de pseudo-elemento, eu vou colocar dois pontos, dois pontos, dois pontos. Vou colocar before. Ó, já aparece até aqui para você escrever, ó. Before. Vou dar um espaço, abrir chaves e fechar chaves e dar um enter. E aqui dentro é que vem o legal. Eu vou fazer aqui, ó, escrever content, dois pontos, ponto e vírgula, e aqui dentro eu vou escrever o que eu quiser, né? Primeiro eu abro essas aspas duplas e, por exemplo, eu vou colocar um asterisco aqui, asterisco espaço. Observem aqui agora que em todos os botões de adicionar um carrinho agora tem um asterisco. Então é isso que eu vou utilizar agora, tá certo? Só que eu não vou utilizar um asterisco, né? Obviamente. Eu vou utilizar, né, o próprio ícone aqui do Font Awesome, na versão 5 Free. Então eu vou clicar aqui, ó, no Copy Unicode F290, copiado, cliquei nele, copiei. Aí vou vir aqui no lugar do conteúdo do asterisco, eu vou colocar um contrabarra, certo? Contrabarra e Ctrl V, certo? Pronto, esse é o ícone que vai ficar. Olha, se vocês observarem, ó, ele está com um pequeno problema aqui, ele não está aparecendo da forma como deveria aparecer. Por quê? Porque eu ainda não disse qual é a fonte que esse ícone pertence. Né? O seu próprio tema, inclusive o próprio WordPress, ele possui ícones. Né? Você pode utilizar esses ícones padrão do WordPress, por exemplo. Então, preciso vir aqui e dizer na fonte qual é a biblioteca que eu estou usando. No caso aqui, ó, é o Font Family, Font Awesome 5 Free, que é essa aqui que eu vi aqui, ó, quando eu olhei aqui a bag que eu inspecionei. Ó, ele fala aqui, ó, Font Awesome 5 Free. É essa fonte que eu vou usar. Certo? Então, ó, vou dar um Ctrl Z, ó, tá sem nada. Ctrl V. Observem que apareceu aqui a bag, né? Ela tá um pouco mal formatada, mas aqui agora é da sua imaginação, né? Vou colocar aqui um margem left de 5 pixels para ver. Opa. Não é left não, é margem right, desculpa aí. Margem right de 5 pixels. Deixa eu comentar aqui de novo, ver se... Vou colocar aqui 10 pixels. Não, 8 pixels. Tá, 8 pixels ficou aqui mais ou menos na ideia, tá certo? E o interessante aqui é que eu também posso alterar a cor dele. Com color, vamos colocar aqui um red, por exemplo. Ó, o ícone ficou vermelho. Certo? E você pode colocar a cor hexadecimal, RGB, RGBA, o que você quiser, tá? Vou colocar aqui um... C1. Um cinzazinho. Ficou legal.
Mas a regra aqui é basicamente essa, tá? Vou colocar aqui um dark. Opa. Ó, basta aí da sua criatividade, tá? Eu vou deixar ele sem cor por enquanto, certo? Além disso, né? Se, se eu quiser, por exemplo, mudar o background do botão, que não... O seu próprio tema vai ter recurso para isso, não vou explicar isso não. Então é dessa forma que você adiciona o pseudo-elemento, tá certo? Eu quero trocar, no meu caso aqui, desse botão, né, do botão que eu criei, você vai poder alterar ele através dessa classe aqui, que é o... Vamos inspecionar aqui. Essa classe aqui é o BTN Buinal. Então, se você clicar aqui, ó, ele vai dar uma prioridade legal aqui de CSS para você utilizar, que é essa mesma aqui que eu estou usando. Então, eu coloquei uma cor nele, ó, basta você copiar isso aqui, ó, certo? E colocar cor, colocar background, colocar o que você quiser, tá certo? Aí vai dar sua imaginação. Então, essa é a dica final aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado aí vocês a melhorarem as suas lojas, né, que possam enviar mais conversões para vocês com isso, né? Isso auxilia muito a jornada de compra do seu usuário final, tá certo? E se realmente, né, novamente falando aqui, se eu tiver lhe ajudado aí, se você tiver se interessado em ajudar a gente, pode seguir a gente aqui nas redes sociais, Oficina Caseira, tá? Se puder ajudar a gente também, né, com o apoio ou de Pix ou através do PayPal, né, eu deixo aqui tanto no meu canal, como que você pode fazer isso, quanto aqui no meu blog também, tá? Basta você usar aqui o QR Code, copiar a chave Pix via e-mail ou via PayPal. Tá certo? Eu acho que é isso. Qualquer outra coisa que faltar eu vou deixar aí na descrição. Qualquer coisa podem mandar aí também nas mensagens aí que eu posso responder a todos. Se quiser mandar mensagem lá no Instagram também, a gente está sempre à disposição e sempre pronto a ajudar. Tá certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.